A série sobre perigos espirituais se encerrou no domingo passado, mas por incrível que pareça, a mensagem que nós vamos ter hoje, refletir numa passagem bíblica, a mensagem também tem a ver com perigos espirituais. Escolhas e consequências. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, aproveitando que as bases da igreja, os pequenos grupos da igreja, as pequenas bases, pessoas que se reúnem em casas, na igreja, para estudar a palavra de Deus, estão estudando o livro de Gênesis. E agora, no capítulo 13 do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 13, nós vamos continuar fazendo esse estudo. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está na internet, nos acompanhando, que essa palavra de Deus possa falar ao seu coração. Eu não sei por que motivo você chegou hoje aqui. Deve ser um motivo muito especial, porque louvar, cultuar, adorar a Deus é um motivo especial. E tomara que Deus possa falar ao seu coração e aos nossos corações. Então vamos ler a palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão. Eu quero deixar claro que aqui o nome dele era Abrão, no futuro vai ser para Abraão. É o momento anterior a isso. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Ló é seu sobrinho. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Um alerta: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Que Deus abençoe a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Nós precisamos para entender esse texto. Pai amado, Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Te pedimos que toda distração, toda preocupação de nossas mentes cessem, em nome de Jesus, para que possamos compreender e entender o que tu queres para nós nessa manhã de domingo, quando os teus servos estão aqui para não somente te adorar, não somente te cultuar, mas também aprender da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo essa passagem do livro de Gênesis, eu me lembrei da minha juventude, quando os jovens da nossa igreja almejavam, sonhavam com namoradas, Se você deve estar nessa fase aí, também a gente passou por isso, Nossa vida profissional, o que seríamos, como nos sustentar.
E um dos nossos irmãos e amigos, né, ele conseguiu uma proposta de emprego muito boa no interior da cidade, numa cidade pequena aqui do Maranhão. Só que era uma empresa muito boa e o salário que ele recebia era muito, muito mais alto do que os que a gente conhecia. Só que, com o passar do tempo, ele foi gradativamente, sistematicamente, se afastando das pessoas que temiam a Deus e, por fim, ele já tinha esfriado o seu coração de maneira espiritual e isso era alimentado por uma religiosidade adaptada à sua realidade. O texto que nós lemos mostra o que parece ser uma excelente escolha fora da vontade de Deus, mas que nos traz consequências espirituais dolorosas. O capítulo 13 de Gênesis, que a gente leu agora, ele faz parte de todo um contexto. Moisés está repetindo esses ensinos para o pessoal que ia entrar na Terra Prometida. Estavam à margem do Rio Jordão, e ele estava explicando tudo isso. O que aconteceu com Abraão? Abraão vivia numa cidade idólatra, pagã, e Deus simplesmente escolhe ele. Escolhe ele, Sarai, no caso, né? Abrão, Sarai, e ele sai de Ur dos Caldeus, uma cidade babilônica. E eles vão para uma terra que eles nem conheciam, a terra prometida, que Deus os chamou. Deus o escolheu para isso. E aí eles vão caminhando e chega a Canaã. E quando chega em Betel, e Betel significa casa de Deus, né? Ele monta um altar ao Senhor e ali invoca o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. Interessante que a passagem que a gente leu aqui, ele já é a segunda vez que ele volta para lá, porque ele estava lá, ele vai para o Negueb, do Negueb ele desce para o Egito, Abraão mente que a sua mulher é irmã dele, com medo de morrer, porque ele sabia da perversidade dos egípcios, e Sara, com 65 anos, pasmem, Sarai, com 65 anos, desbancou todas as princesas do Egito. Os oficiais do faraó e faraó não tinham olhos para outra pessoa, a não ser para a beleza daquela mulher de 65 anos chamada Sarai. E tentou um processo, é descoberto que não é irmã, e aí o faraó dá tantos tributos para ele sair logo de lá, porque tinha medo da mão de Deus, e eles saem do Egito mais ricos do que chegaram lá. E eles estão voltando novamente, fazendo o caminho inverso para chegar entre Betel e Ai. Betel, casa de Deus. Ai significa, na língua original, significa ruína. É mais ou menos a experiência que nós tivemos hoje pela manhã. Ao chegarmos aqui na igreja, na casa de Deus, tinha um buraco do outro lado, é a ruína, né? E aí a gente escolheu vir para a casa de Deus. Ele estava nessa tensão entre esses dois locais, Ai, ruína, e Betel, casa de Deus. E aí, né, eles tinham tanto rebanho que não poderia, a terra não suportou, a Bíblia fala que a terra não suportava essa quantidade de animais, camelos, gado. Um boi adulto deve consumir mais ou menos 20 litros de água por dia, né, que é o caso da água mineral que nós temos em casa, só um, né, e rebanhos imensos. Então, houve problemas e Abraão diz, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. E aí eles se separam. Né? Então, o nosso estudo de hoje, né, a gente vai ver em que se desdobrou essa escolha de Ló, a escolha de Abraão. Pronto. Escolhas e consequências que nos distanciam de Deus. Eu fiz um recorte do que a gente já leu agora, para nós compreendermos melhor. Olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo de Sodoma. Em outras versões, a Almeida, revista e corrigida, e revista atualizada, porque nós estamos lendo a NVI, Nova Versão Internacional,
Na versão de Almeida, ele diz assim: e Ló ia armando o seu acampamento para Sodoma. Uma ideia de continuidade, está progressivamente indo em direção àquela cidade. Mas só que tinha uma placa lá na entrada: perigo, não ultrapasse. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló escolheu o melhor custo-benefício. De fato, aquelas terras, porque era um vale, vocês têm as montanhas, onde elas se convergem, ali é um vale e recebe a água do orvalho, e era muito bem irrigado. E eles fazem um comparativo com o Jardim do Éden, se nunca ter visto, mas ouviu falar, porque era uma transmissão oral, e também com o Egito, que ele esteve lá no delta do Nilo, muitos braços de rio, muito irrigado, e ele faz esse comparativo de um custo-benefício. Já que Abraão me deu o benefício da escolha, eu vou escolher esse lugar. Mas só que ali tinha um perigo. Aqueles homens eram violentos, perversos e pecadores, era contra Deus. Só aí já era muita informação para não avançar, mas ele avançou. Então, Abraão fica em Canaã, ele está acima. Você está no vale, ele está acima, no lugar alto, na montanha, e de lá dá para ele olhar Sodoma, dá para olhar Gomorra. E ele bota o acampamento dele entre as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas, quando pensa que não, Ló já está dentro de Sodoma. Ele já faz parte, ele não só queria comercializar o seu gado com aquela cidade. Agora ele faz parte da cidade de homens pecadores. E Ló permite que sua família viva nessa sociedade anti-Deus, que é Sodoma. Das duas cidades ele fica em Sodoma. Essa foi a escolha dele, desses homens perversos contra Deus. E ele, a família dele, começa a absorver os costumes daquela sociedade anti-Deus. E isso nos traz um alerta. A palavra de Deus não quer que nós criemos uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Nós vivemos como filhos de Deus aqui na igreja. Nós não temos uma roupa para a igreja e temos uma roupa para o secular. Nós somos filhos de Deus em todas essas áreas e devemos brilhar a glória de Deus onde quer que estejamos. Só que se você não tem a capacidade de lidar com isso, você pode ser absolvido pelo costume da terra. Esse era o grande... O Moisés escreveu o Gênesis, ele estava dizendo: não façam como o costume da terra. Quando eles estavam para entrar na terra prometida e brigar, lutar, guerrear com pessoas, eles não estavam preocupados com cavalos de guerra, com carro de guerra, com a infantaria, ou se eles tinham tanques de guerra, nada disso. Isso não passou pela cabeça de Moisés. Ele estava preocupado com o costume da terra. Olha, não vou dizer como é que vocês vão lutar. O que vocês não podem fazer é se aliar ou absorver o costume da terra. Infelizmente, Ló já estava dentro da cidade. Talvez você esteja, assim como Ló, nós também podemos estar diante de uma escolha muito promissora, do trabalho, da faculdade, ou de um relacionamento amoroso, e parece que é bom para você, mesmo que os sinais de perigo estejam em evidência. Essa questão do namoro, vou utilizar ela como exemplo, porque, como jovem, nós já passamos por isso. Às vezes nós queremos nos relacionar e queremos o sim de Deus para aquilo que Ele já diz não. Então, você não entra ignorante às situações. E isso se aplica a tudo. A uma nova promoção. A promoção lá na sua empresa vai te levar para o altar de Betel, para a adoração a Deus, ou vai lhe afastar gradativamente, sutilmente, para longe de Deus e para próximo do pecado. A empresa que você trabalha, a faculdade que você leciona ou que você estuda,
a cultura lá é mais para Betel ou mais para Sodoma? E você precisa saber como se portar nesses ambientes e sempre buscar. Abraão sempre buscou voltar para Betel. E que a gente vai ver isso já já. A palavra de Deus em Provérbio diz, Provérbio 14 diz, há caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. E a gente precisa de discernimento para perceber isso. Ló levou sua família toda. Sabe o que aconteceu? O resultado dessa escolha de Ló? Houve uma guerra. Ló e sua família foram levados cativos para um conglomerado de reis. E depois Abraão sai de Canaã. Abraão ficou em Canaã, mas ele sai de Canaã com 318 homens criados na sua casa e consegue vencer esses exércitos e traz todo mundo de volta. E essa é a passagem onde ele fala que Melquisedeque, que ele vai aparecer agora em Gênesis e mais lá em Hebreus. Melquisedeque, ele não tem origem, ele é rei, ele é sacerdote. É um tipo de Cristo. E aqui nós temos a doutrina da cristologia, porque Cristo ele é rei e sacerdote. E ele continua rei, e ele continua sacerdote, porque o único caminho entre nós e Deus é Jesus Cristo. E aí, como nós falamos de oferta e dízimo, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E de lá depois vem a questão que Sodoma vai ser destruída. 2 anjos entram na cidade. Para você ter um nível de que era Sodoma, os homens de Sodoma eram tão perversos que quando esses anjos entraram na cidade, Ló estava na porta da cidade. O que significa estar na porta da cidade? Os gregos clássicos tinham a ágora, ou praça, onde eles se reuniam para discutir conhecimento, coisas da cidade, julgamento de coisas, como no Brasil colônia, né, que tinha as ouvidorias. Era onde o lugar que eles ouviam o problema das pessoas. E tinham os intendentes. Eram as pessoas que entendiam das leis. Então, assim estava Ló na porta da cidade. Quando aqueles homens chegam, ele leva para sua casa, e a palavra de Deus diz que todos os homens, todos, do menor ao maior, queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens. Eles não entendiam que eles eram anjos. Ló, absorvido pela cultura local, oferece 2 filhas virgens para que esses homens fizessem o que quisessem. Mas eles não queriam. E se eram todos os homens da cidade, ali estavam os 2 futuros genros de Ló. Você vê o nível de complexidade que era aquela cidade, quão pecaminosa era. Quando você vai para Ezequiel 16, lá fala que o pecado deles era a opressão aos mais desfavorecidos. Então, eles abusavam. Era uma cidade, não sei se a gente pode olhar isso diante de alguma cidade do Brasil, em que os ricos, os políticos, fazem tudo, e no interior mais remoto do estado do Maranhão, um vereador compra meninas dos pais com essa cidade e abusa sexualmente dela. Vocês entendem o nível pecaminoso dessa cidade? A palavra de Deus diz que quando os anjos chegam lá e eles querem, os anjos cegam aquela comunidade. Eles ficaram cegos, eles não voltaram a enxergar. Talvez nem viram quando a destruição chegou, porque os anjos os cegaram. Na verdade, eles já estavam cegos pelo pecado. E a palavra de Deus diz também que Ló, por sua escolha, as consequências foi que, quando o anjo insistiu para que ele saísse de lá com a sua família, ele ficou cristalizado. Ele não sabia o que fazer. Talvez quando a gente permite que os nossos filhos começam a ganhar gosto pelas coisas ante Deus, por uma cultura ante Deus, vai chegar o momento que você não terá mais fôlego, não terá mais pulso para retirá-lo de lá. E isso estava acontecendo com Ló. A sua mulher não queria sair de lá, as suas filhas não queriam sair de lá, e ele ficou no dilema, vou, não vou, e os anjos pegaram na mão de todos eles e arrancaram dali. Eles não queriam sair, eles eram ricos naquela cidade, tinham muitos bens, viviam uma vida de privilégios. Só que Ló
Ao sair, eles vão... A mulher, vocês sabem, virou sal, né? Porque olhou para trás, não queria largar Sodoma. As suas filhas, ao anoitecer, embriagam seu pai, têm relacionamento com eles e geram filhos do seu próprio pai. Porque para elas, o que elas usaram como argumento é que não tinha mais homens para gerar filhos para a descendência deles. Mas era mentira delas, porque lá em cima estava onde Abraão estava, com sua família, seus homens, e eles estavam perto de Zoar também, mas a coisa tinha penetrado na mente, a cosmovisão daquela cultura já tinha penetrado tanto neles que embebedar meu pai e ter relações sexuais com ele não atinge a minha moral, não me afeta. Quando a sociedade chega nesse nível, né? E eu uma vez contei aqui, numa mensagem, me lembro, de ele já é falecido, mas professor de filosofia, que se relacionava com a própria filha, junto com a mãe, morando todo mundo junto, e isso era coisa da modernidade. Eu não sei nem se a gente tem estômago para entrar numa casa onde isso esteja acontecendo, ou permitir que nossos filhos vejam isso. Você viu a consequência do distanciamento de Ló, mesmo sabendo, e aí fica a dica para a gente. Não pense que você vai controlar os resultados. A sua escolha, que você já sabe que Deus está dizendo, não vai. O Espírito Santo já está bipando. Não faça isso. Volte, faça como Abraão, volte para Betel, volte para perto de Deus, para a casa de Deus. Não, mas eu sou forte, não, meu caso é exceção. Lê do engano, isso é uma armadilha. Se você estiver diante disso aí, repense. Se você está escolhendo uma boa posição profissional, estudo, relacionamento, etc. e tal, a pergunta é, você consultou primeiro Deus, ou você já vai e depois pede o aval de Deus para a sua escolha? Isso fez Ló. E as consequências foram muito caras. Muito, muito caras. Escolhas e consequências que nos aproximam de Deus. E aí a gente vai para Abraão. Abraão chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde a primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então Abraão mudou seu acampamento. Vocês estão vendo o diferencial? Enquanto Ló ia armando seu acampamento para Sodoma, o que fazia Abraão? Mudou seu acampamento e passou a ver próximo dos cavalos de mãe, entre Hebron, e onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão tinha essa característica. Ele podia não entender muita coisa de Deus, porque o nome dele ainda era Abrão, não tinha mudado para Abraão. Ele vai recebendo confirmação de uma aliança ao longo do tempo. Ele vai passando por experiências com Deus. Mas ele sabia de uma coisa, eu não sei tudo, mas uma coisa eu posso afirmar, eu tenho que estar aos pés de Deus. Talvez a gente esteja passando por uma situação que a gente nem compreende, mas o melhor caminho, o melhor lugar é aos pés de Deus. Abraão continua sua peregrinação pela terra de Canaã, e quando a gente ora a Deus, ou quando Deus faz uma aliança com a gente, como fez com Abraão, isso não necessariamente diz que a resposta será imediata. Os descendentes de Abraão só vieram para essa terra 400 anos depois. E talvez você aí com 10 anos, 12 anos, aguardando a resposta da sua oração, acha que é pouco tempo, ou é muito tempo. Abraão, ele não tinha respostas imediatas. Ele não entendia todo o quebra-cabeça, o contexto da sua vida relacional com Deus. Ele ia sendo trabalhado, moldado gradativamente. E Deus ia fazendo ele entender tudo. E ele não era perfeito. Você vê, ele já desceu para o Egito sem consultar Deus. Lá ele mente que a mulher dele é a irmã dele. Ele tem um filho com a escrava da esposa dele. Isso não é sinal de um homem de Deus. Mas ele estava sendo moldado. Deus, no seu infinito conselho e sabedoria,
escolheu Abraão. Ele tinha algo muito bom? Não. Deus escolheu. Aqui nós temos a doutrina da eleição, que Deus escolhe quem Ele quer. Abraão tinha lá o pai dele, o Terá, né? Eles eram idólatras. Se você olhar a história dos Hebreus, do Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, vai ver o quanto a família de Abraão era idólatra. E Deus, Ele não botou a mão nos olhos e saiu catando e pinçando alguém. Ele escolheu Abraão. E Abraão está sendo moldado, está sendo trabalhado, né? E Abraão sempre se voltava arrependido e construía altares de louvor e adoração a Deus. E Deus foi moldando, trabalhando, como um oleiro que pega um barro e transforma num vaso, mas esse vaso precisa passar por um forno de altíssimas temperaturas para secar, expurgar toda a água e ele ser útil para alguém. Assim Deus faz conosco. E às vezes Ele nos permite passar por provações para que sejamos expurgados de coisas que Ele quer retirar de nossas vidas, para que a gente possa refletir a glória de Deus. E Abraão foi sendo trabalhado. Abraão fez uma escolha, ele ficou em Canaã. Canaã era a terra prometida. Ele não sabia como que ia se dar. Os ferezeus estavam lá. Eram os ferezeus e os jebuseus. Jebuseus são onde futuramente era Jerusalém, né? Eram os ferezeus que habitavam lá e os cananeus. Canaã, cananeu. Eram os cananeus e os ferezeus. O que ele queria dizer com isso? Queria dizer que a terra já tinha muitas cidades. Eles estavam chegando. Essas pessoas estavam lá. Então, como é que Deus me dá uma terra que está cheia de gente? Vou fazer uma desapropriação. Vocês lembram da Caixa Econômica com suas casas que eles vendem? Ele vende uma casa que tem gente morando dentro. E você tem que estar na justiça para tirar aquele pessoal? Pois é, foi aplicado aqui o mesmo princípio. Já tinha gente morando lá. Só que no futuro eles vão ser tirados de lá e o povo de Deus fica naquele lugar. Então Abraão, ele não entendia como é que Deus está me dando uma terra que está cheia de gente. Às vezes nós não vamos compreender o agir de Deus em nossas vidas. A gente se pergunta, será que Deus realmente está me percebendo? Está me ouvindo? Será que Deus respondeu, ouviu minha oração entre tantas orações pelo mundo? A gente pode até não compreender, mas Ele não está ignorante à nossa situação e nem está com o braço preso. Ele já está agindo há muito tempo. Mesmo antes de você nascer, Ele já age, Ele já tem o script da sua história. Ele sabe, se Ele desse para a gente era mais fácil, que a gente ia ler todinho, saber o que tinha que fazer e evitar alguns erros. Mas Deus vai trabalhando, e Deus tem a medida certa para cada um de nós. Abraão não era perfeito, assim como você e eu, mas Deus pode estar moldando o nosso caráter, transformando como um oleiro. Mas como Abraão, nós devemos voltar para Betel, que é a casa de Deus, na sua presença e diante dos seus pés, clamarmos a Ele, Ele vem nos socorrer, conforme a sua vontade e ora. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. Escolhas e consequências que nos reconciliam com Deus. Nós vemos uma escolha e consequência que nos afasta, outra que nos aproxima, mas só tem uma que nos reconcilia com Deus. E isso aí, como Abraão está prefigurando também Cristo, o estudo da cristologia, que esse Filho de Deus viria para resgatar, salvar as pessoas que haviam sido condenadas pelo pecado. Isso se chama uma doutrina da cristologia, juntamente com a doutrina da expiação, da redenção, estão envolvidas nisso. Olha o que Jesus fala, já que ele tinha que fazer uma escolha. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba,
faça-se a sua vontade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele fez uma escolha, mas ele estava consciente que aquela escolha que ele estava fazendo o levaria para a morte. Ló fez uma escolha sabendo para onde ele estava indo. Jesus Cristo faz uma escolha e ele não tinha nenhuma dúvida que a sua escolha o levaria para a morte. A diferença é que, apesar das circunstâncias adversas, ele estava no centro da vontade do Pai. Mesmo assim, estando dentro da vontade do Pai, ele não foi isentado da angústia da decisão. Então, você está fazendo tudo para Deus. Você é um crente exemplar, você tem se esmerado no seu ministério, tem orado, tem buscado a Deus, tem falado a Deus e a sua vida está um turbilhão. Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que você estará isento dos desafios, de aflições, de angústia. A Bíblia, a exemplo de Jesus Cristo, mostra que não funciona assim. Ele tomou essa decisão e quando ele estava aqui, nesse exato momento que ele fala isso, que ele pede para passar, se possível, passe esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele estava no jardim do Getsêmani. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos dão um vislumbre. Eles fecham o quebra-cabeça. Jesus Cristo sai lá, e essa palavra cálice está muito como um jogo de palavras. Ele sai numa santa ceia, ele inaugura uma nova aliança, deixa a Páscoa, inaugura uma nova aliança, o vinho, seu sangue, o pão, o corpo dilacerado, e o cálice que é distribuído, o pão que é distribuído, e agora ele vai para o Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras tem um lugar lá chamado Getsêmani. A palavra Getsêmani no aramaico significa lugar de prensar azeite. Lógico, ali tinha um lagar, eles estavam no Jardim das Oliveiras, azeitonas, né? Ela é prensada, né? Com tanta força que aquele primeiro azeite que sai dessa primeira prensa é o extra virgem. Jesus Cristo, naquele local, a palavra de Deus diz que ele estava angustiado e com uma tristeza mortal. Olha, você não vai ver Jesus Cristo em outro lugar com esse sentimento. No início do seu ministério, Jesus Cristo é batizado, vai para o deserto do Jordão, e lá Satanás tenta ele. Jesus, de forma firme, resoluta, ele enfrenta Satanás com a palavra do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. Jesus Cristo vai junto aos discípulos para o mar, e o mar fica revolto, os ventos ficam tempestuosos, e as pessoas já à beira do desespero de morrer. Só que Jesus não tem medo, pelo contrário, ele estava dormindo. E quando ele se levanta, os ventos alísios que ali sopravam, o mar revolto reconhece a sua voz. E ao reconhecer a voz daquele que os criou, o vento cessa e o mar se aquieta. E os homens admirados perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o seu Senhor e seu Salvador. Então, Jesus nunca apresentou, mas agora, nesse momento, lá no Getsêmani, prensado, a palavra de Deus diz que o seu suor se transformou em gotas, como de sangue, que pingavam na terra. E ele toda hora se levantava e iam por discípulos: não durmam, vigiem, isso por 3 vezes. Parece muito com a gente, quando nós estamos com problemas, e que esses problemas estão nos deixando angustiados, trazendo tristeza de alma para a gente. E talvez a gente nem consegue dormir a noite toda. Como Jesus, que toda hora levantava para ver se estava vigiando, e as pessoas, e você é acordado pelo problema. Você já teve essa experiência
de uma situação tão complicada que você desperta com a mente naquilo. Jesus estava pensando nisso. Porque qual era o problema de Jesus? Eram os açoites romanos? Era a cruz romana? Eram as bofetadas que ele não? Quando ele queria para tirar aquele cálice. E o cálice aqui é o juízo de Deus. Lá em Sodoma teve um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas haverá um juízo muito maior, global. Lá em Apocalipse, quando fala, quando a taça de Deus cheia, o cálice da ira de Deus, sem mistura, ela vai transbordar sobre aqueles que não estão escritos no livro da vida. Sodoma já passou, essa situação ainda vai passar. E fica o alerta para que a gente busque a Deus, encontre seu Filho. Jesus Cristo está lá, ele sai do Monte das Oliveiras e é levado para o Monte da Caveira. E ali ele já passou por açoites, o rosto dele era uma massa de sangue pisado, suas costas rasgadas, aparecendo costela, suas mãos e pés perfurados, ele é caluniado, ele vira zombaria de todo mundo. Um homem não suporta pegar um tapa na cara, nem uma mulher, mas ele foi esbofeteado. Ele vai para aquela cruz, um assassino foi libertado no lugar dele. Ele sobe naquela cruz, 2 ladrões estão ao seu redor e as pessoas ainda zombam dele. E a pergunta que devemos fazer, mas se ele sabia de tudo isso, por que ele escolheu sabendo das consequências? Por que ele simplesmente não desistiu? João, ele tem a resposta. João 3,16 diz, porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você faz escolhas, eu faço escolhas. E ainda assim, Deus não desistiu de você. O seu Filho suportou tudo aquilo. E o problema de não querer esse cálice não era para a dor física, mas pelo pecado que seria lançado sobre ele. O nosso pecado, do passado, do presente, de hoje, do futuro, estava sobre ele. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o seu pecado e o meu pecado, e de outras tantas pessoas, estavam sobre Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, Deus o desamparou. E Jesus, em meio àquela dor excruciante, ele brada em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Essa era a consequência da escolha do amor de Jesus Cristo por você. Ele pagou esse preço. O que ele temia de cálice era isso, esse afastamento, esse distanciamento do Pai Celeste. Mas ele se manteve, ainda com consequências adversas, ele buscou estar na presença de Deus. Abraão socorreu Ló quando ele foi preso por um grupo de reis, saiu de Canaã, saiu do seu lugar para socorrer, intercedeu para ele, para que ele não fosse morto lá em Sodoma. Jesus Cristo saiu do seu lar, ele saiu do céu e veio nos socorrer. Ele se transformou em um de nós, sem pecado. Ele experimentou as mesmas coisas, foi tentado nas mesmas coisas. E somente ele poderia morrer por você e por mim. Porque ainda que eu morresse por mim mesmo, eu não ressuscitaria, porque a morte é eterna. E eu não sou eterno. E eu sou pecador. Eu não tenho nenhuma qualificação. Por isso que Jesus Cristo era o único capaz de fazer isso. Porque além dele não ter pecado, ele era homem e Deus, ele era eterno, então ele podia pagar uma dívida eterna. Por isso que somente ele poderia fazer isso. Ainda que fizesse Deus, numa suposição, fizesse um novo Adão, sem pecado. Esse novo Adão não poderia morrer por nós, porque a morte é eterna. E esse Adão que foi feito agora, ele tem origem.
ele começou em algum momento do tempo. Jesus Cristo não. Antes que tudo fosse feito, antes dos tempos eternos, ele já existia. E ele já tinha planejado morrer por você naquela cruz do Calvário. Por isso, nosso caminhar tem que ser para Betel. É para os pés de Jesus. É para o altar de comunhão com Deus. Então, Jesus, Abraão, ele aponta para Jesus Cristo que faria isso. Jesus escolheu as consequências de morrer por nós. Apesar de Adão ter escolhido pecar e trazer a morte, Jesus escolhe morrer para nos trazer a vida. O livro de John Owen, um puritano do século XVII, que o título é A Morte da Morte na Morte de Cristo, fala muito sobre isso. Paulo, lá quando ele escreve para Coríntios, capítulo 15, ele pergunta, uma pergunta retórica: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Só que agora, quando Jesus morre e desce ao Hades, foi a primeira vez que um ser vivo entrou naquele lugar e não tinha pecado. Não havia um protocolo para receber um ente santo sem pecado. Eles não podiam mantê-lo preso, eles não podiam manter a morte. Jesus se levanta retumbante, vitorioso. Ele venceu a morte. E por sua vitória, pela sua ressurreição, depois do terceiro dia, e ele está à destra de Deus Pai, está aqui nessa igreja, com você e comigo, e estará onde você estiver, ele estará junto de você. Então, as consequências que Jesus resolveu ter foi movida pelo amor dele por sua vida. Então, há muitos motivos para você adorar esse Deus, há muitos motivos para você estar feliz com esse Cristo que morreu por você. Vamos concluir. Nossa conclusão diz o seguinte: escolher fazer a vontade de Deus, mesmo não o entendendo ou o percebendo, em meio às circunstâncias adversas, é a coisa certa a fazer. Confie que Ele o ama, cuida de você e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Ele sabe que você precisa para ser mais parecido com Jesus. Por isso, o melhor a fazer é louvá-lo e adorá-lo com toda a confiança do seu coração. Assim, a nossa melhor escolha é estar no centro da vontade de Deus e junto aos seus pés. Vamos orar? Pai amado Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós somos imperfeitos, Pai amado, assim como Abraão. Por isso, te pedimos para que o Senhor venha nos socorrer e que possamos, Senhor, apesar de nós estarmos no centro da Tua vontade, Pai, junto aos Teus pés, Senhor, em louvor, em adoração, apesar das circunstâncias que enfrentamos agora, Pai. Não entendemos o processo, como Tu agirás, mas reconhecemos que Betel, a casa de Deus, a presença de Deus, um altar de adoração a Deus, é o lugar para nós buscarmos socorro. Esteja conosco, Senhor. Toma, Senhor, os desafios, as escolhas dos Teus servos que aqui estão. E ajude, Senhor, oriente a cada um de nós a fazer a escolha que vem glorificar o Teu nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.